Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo, como sempre, histórias de terror para vocês. Se você ainda não conhece o meu trabalho, não conhece o canal, considere assistir o vídeo. E se você gostar, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você não gostar também, não tem problema. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos de histórias sobrenaturais? O lobisomem espanhol. Os aldeões estavam aterrorizados e por isso eles se apertavam dentro daquela grande casa que na cidade fazia as vezes de igreja. Olharam de lado a lua cheia, escondida entre nuvens negras de chuva. Os mais apreensivos acreditavam distinguir figuras monstruosas no céu nebuloso, e não faltaram aqueles que afirmaram ter visto a silhueta do mal flutuando no horizonte. Alguns camponeses usavam cruzes de madeira, outros tochas, outros clamando. Alguns tremiam, outros levantavam suas vozes, clamando por vingança por suas crianças e mulheres assassinadas. A cria maligna, desde há meses, provocou essa tragédia. Aquilo não era humano, segundo se dizia. Em algum tempo, aquilo tinha sido alguém como eles. Mas um dia, por ganância e despeito, tinha vendido a sua alma ao diabo. Nas noites de plenilúdio como esta que se reuniram, o criminoso transformava-se em lobo e destroçava os infelizes que tinham a infelicidade de cruzar o seu caminho. Eles tinham saído em tropel para o centro da cidade. Eles estavam muito juntos, formando uma compacta massa humana. Cheios de pavor, cercaram o campo. Só a misericórdia do Senhor tinha o poder suficiente para preservá-los da feroz besta. Por essa razão, todas as noites de lua cheia, os aldeões repetiam o mesmo ritual. Eles estavam aglomerados, exibindo cruzes e tochas em volta da igreja. Alguns gritavam pela proteção divina, outros amaldiçoavam e rezavam para que o licantropo fosse morto e acabasse aquele pesadelo. Quando finalmente foi apanhado, tentaram invadir a delegacia. Eles queriam fazer justiça com as próprias mãos e aniquilar o monstro. Mas uma vez que o viram, não podiam acreditar em seus olhos. Aquele anão fraco não podia ser o culpado. Era impossível que aquele frágil sujeito fosse o assassino bestial. Ele não poderia sê-lo, a não ser que ele realmente tivesse se pactuado com as trevas, a não ser que esse homem, chamado Manuel Roma Santa, fosse realmente um lobisomem. Manuel Roma Santa não era muito gracioso. Tinha apenas 1,40 m e tinha pouco cabelo. Além disso, talvez pelos rumores na cidade sobre o seu nascimento como criança, seus vizinhos acreditavam que ele era mariquinhas
e que servia para fazer trabalhos próprios de ambos os sexos. Depois de ficar viúvo e sem filhos, ele dedicou-se ao seu ofício de vendedor ambulante de bugigangas, mascate, e percorreu as terras da Galiza, Portugal, Leão, Astúrias e até Cantábria, comprando panos e manteiga para revender. Parecia inofensivo, mas como se soube mais tarde, foi responsável por nada menos que o assassinato de 9 pessoas, entre adultos e crianças de 2 famílias. Roma Santa se oferecia para ajudar aqueles que quisessem migrar do campo para a cidade, explicando que tinha contatos em Santander e em outros locais e fornecendo endereço e contatos. No entanto, pouco depois de começar a marcha com os emigrantes, cometia o crime, quase sempre por mordidas e asfixias, e roubava os poucos e mais valiosos pertences das pessoas que deixavam para trás o seu povo, sua casa, enfim. Quando a falta de notícia dos imigrantes se dava, sentindo falta de seus parentes, ele inventava histórias e cartas falsas, aproveitando de que muitos não sabiam nem ler e nem escrever. Após a sua captura, ele declarou ser um lobisomem que perpetrava esses desmachos quando a lua cheia, que o enfeitiçou, o fazia perder a consciência e transformá-lo em uma entidade maligna que despedaçava suas vítimas para saciar uma sede irrefreável de sangue. Suas versões não convenceram o juiz e, em 6 de abril do ano de 1853, o Tribunal de Alariz proferiu contra ele a pena capital por garrote vil, ou seja, enforcamento, como autor dos assassinatos de Manuela, Benita e Josefa Garcia Blanco e de Antônia Rua e seus filhos, 9 no total. Outros 4 crimes supostamente cometidos não puderam ser provados. Um perdão salvou-lhe a vida, mas sempre ficou em dúvida se ele finalmente foi libertado ou faleceu na prisão. O rastro do licantropo foi perdido na penalidade de Alariz. A versão oficial afirma que ele morreu de morte natural pouco depois de entrar na prisão. Mas as lendas dispararam. Algumas delas afirmam que ele escapou transformando-se em animal e que voltara a se esconder na floresta. Por Gabriel Antônio Pombo. E aí, aterrorizados, vocês já tinham ouvido essa história? É macabra, não é? E aí, ele era um licantropo ou apenas usava essa desculpa tentando se safar do enforcamento? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para a próxima história de hoje? Moro em São Paulo. Onde eu moro é uma rua sem saída. Atrás da minha casa tem uma mata que dizem que pertence à Igreja Católica, que tem a uns quilômetros daqui. Antes de ontem, de madrugada, eu acordei e, de costume, quando eu acordo, acendo um cigarro e fumo na porta de casa do lado de fora. Quando terminei de fumar, entrei para a cozinha e fechei a porta. Isso era umas 2h15 da manhã.
Quando olhei para o terreno que tem em frente à minha casa, um terreno que o vizinho que comprou só colocou um portão desses normais e largou o terreno. Logo eu olho pela minha janela da cozinha e vi uma coisa enorme em pé. Dava para ver certinho a silhueta dele na luz, meio que na sombra. Era preto. Os olhos pareciam um azul brilhante. Ele estava imóvel, olhando para mim. Eu tive outras experiências, mas nunca tinha visto uma coisa assim. Fiquei olhando, apaguei a luz da cozinha e ele continuou lá. Tranquei a porta, minhas janelas têm grades de ferro. Então eu deitei e fiquei pensando. Na manhã seguinte, olhei para dentro do terreno. Não vi nada, porque o portão é trancado. Mas tinha tábuas jogadas pelo chão. Essa madrugada eu acordei e fiquei olhando no mesmo lugar e não tinha nada, além da neblina, porque aqui tem chovido muito. E detalhe, no dia que vi a coisa, o cachorro do vizinho latiu e de repente o cachorro começou a chorar e até chorar baixinho e ficar em total silêncio. O que vocês acham? Será que ele estava olhando aqui para minha casa ou estava esperando alguém? Tive medo, sim. Um gelo subiu na minha espinha e eu só pensei em trancar a porta. Imagina, gente, nessa situação, Deus o livre. Esse relato foi enviado anonimamente ao grupo do nosso amigo César, o grupo Casos de Lobisomem. Lembrando que o nosso amigo César também tem um canal aqui na plataforma, o canal Fronteiras. Eu recomendo muito para vocês, falou? E vamos para o próximo de hoje? Aconteceu comigo em 1998. Era uma noite quente de novembro. Eu e a minha mãe voltávamos da casa da minha avó no interior de Santa Rita. Quem conhece sabe da Estrada Velha, um trecho de terra batida, cercado de mato dos dois lados, sem poste, sem nada. Só o farol do carro iluminando o breu. Era umas 11 horas da noite, silêncio total. Só o barulho dos grilos. Do nada o carro começou a falhar e apagou. Minha mãe tentou dar partida, mas nada. A gente ficou ali, parados no meio do nada, com o mato se mexendo e aquele vento soprando pelas frestas do carro. E foi aí que vimos. Um vulto atravessou a estrada, sim, na frente do carro. A gente achou que era um cachorro, mas não era. O bicho voltou, dessa vez mais perto, e meu Deus! Aquilo não era normal. Era grande, muito, muito maior que um cachorro. Caminhava curvado e dava uns passos meio que de pé. Ele tinha pelos pretos, desgrenhados e os olhos vermelhos brilhando no escuro. Quando o farol piscou e pegou bem na cara daquilo, minha mãe prendeu a respiração. Era um lobisomem, não tem outra palavra. O bicho começou a andar em volta do carro, rosnando. Rasgou o pneu de trás com uma garra só. Depois deu uma
cabeçada na lateral do carro, como que se quisesse virar o carro. Eu juro por tudo. O carro balançou. Minha mãe só sussurrava: "Não olha, não olha". Mas eu olhei e ele olhou de volta. Aqueles olhos vermelhos pareciam entrar na minha mente. Parecia que ele sabia que a gente estava com medo. Depois de uns minutos que pareceram horas, ele parou, cheirou o capô do carro e saiu correndo para o mato. Mas o jeito que ele correu parecia uma mistura de bicho com gente, um troço estranho, como se as pernas não fossem feitas para andar daquele jeito. No outro dia, meu tio foi buscar a gente com o trator. Disse que naquela mesma noite, um vizinho ali perto perdeu 3 galinhas e o cachorro dele apareceu com o pescoço quebrado. Nunca mais passamos por ali à noite. E até hoje minha mãe fala: não era bicho, não. Não era gente também, não. Era coisa do outro mundo. Eita preuga! Esse relato também foi enviado anonimamente para o grupo do nosso amigo César, o grupo Casos de Lobisomem. Eita! E aí, aterrorizados? O que vocês acham? Deixem aí suas opiniões nos comentários, vamos interagir. Eu gosto de saber o que vocês acham desses relatos, pois eles são, ó, de arrepiar, não é verdade? Eu, hein? Já se imaginou nessa situação, preso dentro de um carro com o pneu rasgado e o bicho ainda dando cabeçada como se fosse um tourinho? Ah, meu filho, meus filhos, acho que eu trancaria o brioco que não passaria nem Wi-Fi numa situação dessa. Vala-me Deus. E vamos para a próxima de hoje? Não sei se era um lobisomem ou uma criatura não catalogada. Sou acadêmica e bióloga e acredito em diversas teorias, principalmente de que há animais em matas no qual não temos o conhecimento. Um tempo atrás saiu um vídeo na internet sobre uma suposta aparição de lobisomem no meu bairro. No final do bairro existe uma mata muito grande que liga a um rio muito grande e a vários outros lugares. É extremamente grande, resumindo. Dada a repercussão desse tal vídeo, algumas pessoas começaram a tentar caçar o animal pela mata. Até cães de caça alguns moradores levaram armas e etc. Isso durou praticamente um mês, eles revirando a mata. Até que começaram a suspeitar de que os vídeos eram fake e desistiram. Todos foram descansar e ficaram bem em suas casas. Até porque todos aqueles que estavam revirando a mata moravam em áreas movimentadas e distante do local. Minha avó morava bem na beira do rio e em uma certa noite, a minha avó e o meu tio que morava com ela bateram na minha porta desesperados. Era por volta das 3h30. Meu tio e a minha avó relataram que desde quando começaram a vasculhar a mata, alguma coisa mudou ou algo se incomodou. As galinhas e o cachorro da minha avó foram mortos brutalmente, sobrando apenas restos. De madrugada se ouvia o barulho de algo pesado correndo entre folhas
e ela sentia um cheiro muito forte de algo podre. Ela também relatou que decidiu sair de lá, pois viu uma criatura muito grande sentada de frente para o rio. Meu tio também viu a mesma criatura. Minha avó teve que ir para o hospital com pressão alta e o coração com os batimentos cardíacos muito elevados. Foi uma noite extremamente traumática. Quando amanheceu, meu esposo e o meu pai decidiram ir até o lugar e, pasmem, a casa da minha avó tinha partes quebradas e vários arranhões, como se quisessem arrancar a porta. Hoje em dia, minha avó mora comigo e ela não gosta nem de tocar no assunto. Este relato também foi enviado para o grupo Caso de Lobisomens. Deixem aí suas opiniões, eu gosto muito de saber o que vocês pensam. Inclusive, vou trazer aqui duas opiniões do grupo. É claro que não vou identificar quem deu essa opinião. Se vocês quiserem conhecer o grupo, ele está lá no Face, tá bom? Olha aqui. Pode haver, sim, animais ainda não catalogados habitando o interior de florestas densas, como a Amazônia, por exemplo, mas não em matinhas ao lado da cidade. Nossa mente sempre busca uma explicação racional, mas a verdade é que, contrariando toda a lógica, lobisomens existem sim. Concordo plenamente com o amigo aqui. Mais uma opinião. Pois o que aconteceu comigo foi em uma área urbana. Não tinha mata por perto. E os arranhões na porta ficaram para sempre. Marcas de unhas grossas. Pelo vão da porta eu via, no escuro da madrugada, um vulto alto, escuro e grande como um gorila. Não parecia ser cachorro ou bicho que anda de quatro, mas no escuro não dava para ver detalhes. Então, aqui afirmou que acredita sim em lobisomem, o outro não afirmou e nem negou, né? É muito interessante, gente. Eu acredito sim que possa se tratar da fera, pois o bicho existe. São tantos relatos enviados aqui para o canal, nos grupos, em outros canais, enfim. Seria impossível não todas as pessoas dizendo e não ter verdade nisso. Mais um aqui, ó. Data: 15 de outubro de 2022. Local: Floresta de São Pedro, Vila de São João. Eu, residente da Vila de São João, estou relatando um evento que ocorreu na noite de 15 de outubro do ano de 2022 na Floresta de São Pedro. Por volta das 22 horas, eu estava caminhando pela floresta sozinho, quando ouvi um estranho uivo. No início, pensei que era apenas um lobo, um cachorro selvagem, mas logo percebi que o som era diferente, era mais profundo, mais rouco e parecia vir de dentro da própria floresta. Enquanto caminhava, eu ouvi o uivo novamente, mais forte dessa vez. Eu comecei a sentir um arrepio na espinha e pensei que estava sendo observado. De repente, eu vi uma figura estranha e peluda correndo em minha direção. A figura era alta, cerca de 2 metros de altura,
e tinha olhos brilhantes e dentes afiados. Eu não consegui ver o seu rosto claramente, mas pude sentir o seu olhar fixo em mim. Eu tentei correr, mas as minhas pernas estavam pesadas e eu não consegui me mover. A figura se aproximou de mim e eu senti um medo paralisante. Eu pensei que estava prestes a ser atacado, mas de repente um barulho forte ecoou pela floresta e a figura se afastou. Eu aproveitei a distração para correr o mais rápido que pude de volta para casa. Quando cheguei em casa, eu estava tremendo de medo e contei para minha família o que havia acontecido. No dia seguinte, voltei à floresta com alguns amigos e encontramos pegadas estranhas que pareciam ser de um animal grande e peludo. Nós não sabemos o que aconteceu naquela noite, mas eu sei o que vi e é algo que eu nunca vou esquecer. Mais um relato aqui enviado para o grupo Casos de Lobisomem do nosso amigo César. E aí, aterrorizados? É impossível tanta gente ver e ainda ter quem duvide, não é? Mas esses que duvidam, quando dão de cara assim, ó, tete a tete com a fera, faz xixi na roupa. Mais um relato para vocês. Certo dia, o irmão do meu ex viajou para a casa do pai e pediu para o meu ex ir na casa dele e colocar comida para o cachorro. Aí nós fomos. Já era noite. Lá no fundo do quintal tinha de um lado um galinheiro e mais à frente um brejo com mato alto. Aí eu estava lá em pé na porta da sala fumando um cigarro e ele na varanda. Foi quando que de repente escutamos um barulho forte de algo pisando na água do brejo. Quando olhamos bem, nós vimos um bicho enorme, muito peludo, pelos negros. O bicho veio em nossa direção, parou e fixou aqueles olhos acesos na gente. Aí o meu ex mandou que eu entrasse e fechasse a porta. Entrei e deixei a porta meio entreaberta e fiquei olhando. Ele pegou um tijolo, o meu ex, mirou e tacou no bicho. O bicho saiu correndo, pisando na água do brejo e subiu em uma árvore. E lá ficou nos observando com aqueles olhos acesos. Arrumamos as coisas, criamos coragem para sair, pegamos a moto e fomos embora. Ao sair, não avistamos o bicho. Apavorados no caminho, fomos conversando sobre aquele bicho que vimos e nada nos tira da cabeça até hoje que era um lobisomem. Não é história que os outros contam, foi algo que realmente aconteceu e eu vi. Eu já acreditava que realmente existe lobisomem. Depois disso que aconteceu, eu tenho certeza. Isso aconteceu em Itaipaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Aí, aterrorizados, mais uma história aqui do grupo do nosso amigo César, o grupo Casos de Lobisomem. E então, dá para duvidar? Dá para pôr em xeque tantos relatos, isso só hoje, não aterrorizados? Tem muito relato da fera, muitas histórias, inclusive eu já ouvi muito assim, tete a tete, conversando com pessoas. Conheci pessoas que eram suspeitas de serem a fera. Já conheci pessoas que disseram conhecer a fera. Enfim, é um universo vasto e o sobrenatural existe, quer o povo queira, quer o povo não queira. Só nos cabe respeitar, não é?
Pois quando não respeitamos e até zombamos do que nós não entendemos, ou seja, do sobrenatural, estamos abrindo portas para que o sobrenatural também não nos respeite. É uma via de mão dupla e você não vai querer algo sobrenatural tirando com a sua cara, não é? Você vai? Eu não. E aí, você que ficou até o final do vídeo, gostou do meu trabalho? Então considere se inscrever no canal. Vem para minha alcateia você também, vem? Vai ser uma honra te ter por aqui. Peço a todos vocês que estão aqui comigo até o final do vídeo, não saiam sem deixar um like, isso ajuda muito o canal, gente. Compartilhe o vídeo também para mais pessoas, para atingirmos um público maior e assim virar mais histórias, mais relatos para gente. Peço que você que queira também continuar a receber as notificações do vídeo, vai lá no sininho das notificações, na opção todas, clica lá, aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. Mais uma coisinha, você tem um relato, uma história, um conto, uma experiência com o sobrenatural? Quer compartilhar conosco? É fácil. Enviem para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Ficarei aguardando, hein? E o mais importante, voltem. Voltem sempre. Eu estarei aqui esperando vocês com mais histórias de arrepiar até o cabelinho do sovaco. Quero mandar um forte abraço para o nosso amigo César, para os administradores do grupo Caso de Lobisomem, que são pessoas, ó, espetaculares. Se você quiser conhecer o canal Fronteira, entre no canal Angel Black, já de início lá tem o canal Fronteiras, tem o link de outro canal da Angel e também tem o link do canal Fronteiras, ó, eu recomendo para vocês, ó, é top, top, top dos tops, tá bom? E eu quero agradecer agora a todos que de alguma maneira me ajudam muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês aterrorizados. Obrigado por estarem aqui, não soltarem a minha mão e estarmos indo junto nessa caminhada maravilhosa que é o YouTube. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima!